Isso, avisa então que a gente já faz a prece inicial, tá bom? Ó, o passe, igual Beleza. eu estava falando lá, o passe do Ela, está sendo feito 2 vezes na semana, tá? Na segunda e na quarta. Eu Esse acredito que já está gravando, tá gravando, né? usando, sim, o protocolo, mas eu não sei qual dia, porque eu ainda não fiz, de verdade. Não deu, assim, para pegar ainda para fazer. Uhum. Não, tranquilo. Depois, se tiver alguma dúvida, eu sei que é um protocolo um pouco complexo, a gente pode até conversar, retomar alguma coisa aí, viu, Miriam? Conte comigo aí, tá? Porque tá a Flavinha fazendo também, né? Então, Sim, e sim, ela entende bastante, né? Que ela fez. sim, Ela sim, com estudou certeza. bastante a respeito disso. Então, ela tá as duas, a Mi e ela. Não, perfeito. Bom, vamos fazer a prece inicial, então. Vamos então agradecer a Deus e Jesus por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Agradecendo, Senhora bendita, por oportunidade do estudo, das reflexões, possamos abrir nossos corações, nossas almas, para o aprendizado da noite, que possamos, Senhor, servirmos como multiplicadores do amor de Deus, do auxílio ao nosso próximo. Muito obrigado. Que a paz do nosso amado Mestre nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom, meus queridos, então vamos começar, né? Como já havia falado, né, antes de começar a gravação, né? A gente vai estudar a ansiedade, né? A princípio eu ia trazer só a depressão e a síndrome do pânico, né? Mas refletindo melhor, né? Talvez tenha sido até uma intuição, tal, e vendo o Jacob também falar, né? Eu acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais na ansiedade, até um pouco mais entender, primeiramente a nível comportamental, né? Até um pouco biológico, né? O que é ansiedade, né? A diferença entre os tipos de ansiedade, quando que uma ansiedade é tida como normal e quando que ela passa a ser patológica ou aquilo que realmente foge de um padrão de normalidade, né? Então, e aí depois a gente vai ver também alguns vídeos que mostram a diferença, né? Porque elas são duas partes da mesma moeda, né? Entre transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG, e a síndrome do pânico, né? Então, eu vou passar aqui alguns vídeos aqui pra gente, né? E aí depois a gente vai estudando ali. Bom, deixa eu abrir aqui então. Bom, acho que eu esqueci aqui, ó. Isso, eu tava assistindo aqui também. Qual a diferença de uma ansiedade normal e Não, peraí, deixa eu diminuir que eu. Deixa eu colocar na. Aí. de uma ansiedade tóxica, patológica que precisa ser revertida? É exatamente isso que eu vou responder nesse vídeo e eu vou dar para vocês 4 exemplos práticos de como isso se manifesta e como nós podemos começar a retreinar o nosso cérebro para vencer a ansiedade de forma prática, sem medicações. Sim, isso é possível e o tratamento padrão ouro para a ansiedade, o tratamento que promove uma superação de forma prática, modificando áreas específicas do cérebro e de forma definitiva, é feito sem medicações. Para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, sou psiquiatra, formado aqui em São Paulo, atendo aqui no meu consultório em São Paulo e sou fundador do canal Saúde da Mente e de tratamentos online para ansiedade, para depressão, para insônia. E ao longo desses mais de 10 anos, né, de profissão que eu tenho, eu pude ter a honra, né? É uma honra, é um privilégio de poder ajudar e eliminar, fazer com que desaparecesse a ansiedade patológica de milhares de pacientes e de alunos. Só que ansiedade eu tenho uma relação especial porque
eu senti muito na pele o que é um transtorno ansioso. Eu digo que eu nunca tive um quadro depressivo importante, eu já tive momentos de insônia, mas não foi uma insônia grave. Agora, ansiedade, eu tive um sofrimento assim marcante. Eu vou dar um exemplo da minha vida para que você possa ver se isso se identifica com você ou com alguém que você cuida, alguém que é próximo a você, que você quer ajudar. E esse exemplo ilustra muito o que é uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica. Eu sempre fui um pouco mais ansioso, mas a ansiedade ela não é ruim. A ansiedade, até certo nível, isso é comprovado, ela estimula a nossa ação, ela melhora a nossa capacidade de concentração e melhora a nossa memória. Eu sempre ficava muito nervoso antes de provas, isso desde a infância. Eu ficava nervoso quando eu tinha que apresentar coisas em público. Só que isso nunca tinha me paralisado, pelo contrário, isso me ajudava porque eu estudava muito mais, né? Então tinha benefícios. Em geral, pessoas que têm essa característica são pessoas responsáveis, dedicadas, que assumem tarefas até muito precocemente. Mas, e isso eu já contei diversas vezes, num período específico da minha vida, eu estava no 4º ano da faculdade, uma série de acontecimentos, isso deflagrou uma crise de pânico. A crise de pânico é uma crise de medo intenso, em que a sensação é de que o seu corpo vai ser destruído a qualquer momento. Muitos sintomas físicos, palpitação, sensação de sufocamento aqui na garganta, coração apertado, aperto, dor no coração, suor, pensamentos acelerados, uma sensação de que você vai enlouquecer, perder o controle. Pode dar diarreia, pode dar músculos tensos. Eu não tinha isso, eu tinha muita palpitação, muito sufocamento e essa sensação de, às vezes, meu coração parece que ele estava se contraindo, o que era muito assustador. Eu tive a primeira crise quando eu estava dirigindo na cidade universitária. Não sei quem é de São Paulo, conhece aqui a USP, é um lugar relativamente tranquilo para dirigir, costuma ter pouco movimento, e eu fiquei, eu até agradeci, falei, graças a Deus que eu tive a crise aqui. Por quê? Porque quando você tem isso dirigindo, muitas pessoas tiveram, se você já teve ou conhece alguém, comenta aqui embaixo, você não está sozinho. Quando você tem dirigindo, a sensação é que você vai perder o controle, que você vai bater o carro. E aí eu parei e foi extremamente assustador, eu não sabia o que estava acontecendo. O primeiro passo tem alguma coisa errada, minha tireoide está descontrolada. Eu tenho hipotireoidismo, só que ele estava controlado, está controlado há muitos anos, desde os meus 17 anos, não era a tireoide, mas você pensa nisso, você pensa que está passando mal, que vai ter um infarto, e na primeira vez é importante. Só que o que começou a acontecer? Depois, quando eu examinei, não tinha nada, fiz os exames, fiz uma checagem completa, né, no hospital, fui lá no Hospital das Clínicas, e a questão é que quando eu estava indo para aula, outras aulas lá na cidade universitária, a Faculdade de Medicina tem na Doutora Arnaldo aqui em São Paulo e tem lá na cidade universitária, quando eu estava indo, eu começava a ficar ansioso, mesmo antes de vir a crise. E se eu tiver isso de novo? E se eu estiver dirigindo no meio da Marginal? Quem conhece aqui em São Paulo sabe que a Marginal Pinheiros, né, ali perto, é uma das vias mais movimentadas e muitos carros passando. Eu falo, aquilo vai ser desastroso, eu vou bater o carro. E aí eu tinha que fazer apresentações lá também num estágio que eu estava passando, era um estágio lá no Instituto de Ciências Biomédicas, né, no ICB, e eu ficava nervoso para apresentações, sempre fiquei, mas nesse momento eu não aguentei, porque era muito suor, eu estava olhando meu corpo, eu estava vermelho, eu sentia que algo ia explodir dentro de mim. Não dava para se concentrar e eu basicamente não tinha ideia do que eu tinha que falar. Então, eu ia bastante ansioso e nessa apresentação específica, que era de uma matéria lá no Instituto de Ciências Biomédicas, uma matéria que a gente, enfim, não era muito minha praia, era de patologia, né, de microscópio, eu não sabia muito, mas independentemente disso, eu fiquei extremamente paralisado pelo receio de poder, e isso demorou um tempo para eu perceber, passar mal naquele horário, naquela hora, e isso ser extremamente catastrófico, ser humilhante, todo mundo achar que eu
eu estava ficando louco, que eu era fraco, que eu era incapaz, e como que eu ia falar com as pessoas? E eu não apresentei. E começou, de fato, a crise em si, e o medo de ter a crise, o medo de ter ansiedade, começou a fazer com que eu evitasse uma série de atividades. E é isso que é um dos principais limites quando começa a diferenciar a ansiedade normal da ansiedade tóxica. Nesse momento em que eu estava tendo receio de dirigir e eu estava evitando, adiando, fugindo de apresentações, nesse momento, aí não tinha dúvidas, a minha ansiedade era uma ansiedade tóxica. Ela precisa ser revertida. Por quê? Porque a ansiedade tóxica, ela não passa sozinha. A ansiedade tóxica pode ter vários gatilhos, mas uma vez que ela começa, ela se mantém, se alimenta, a não ser que a gente quebre esse ciclo. A boa notícia é que é sim possível e é provável, é altamente provável, claro, fazendo o tratamento correto, que você supere a ansiedade de forma prática, de forma definitiva, sem recaídas e sem remédios, através de treinos cerebrais de áreas específicas do relaxamento e do enfrentamento. Mas vamos entender então, e de fato de uma forma muito simples e muito palpável, exemplos para você poder olhar se isso ocorre no seu dia a dia, se isso ocorre com seu filho, com seu marido, e você comentar aqui abaixo, porque isso ajuda a que nós entendamos que a gente não está sozinho. Uma das coisas que mais piora a ansiedade, o primeiro passo para que a gente possa superar, para que a gente possa vencer de forma definitiva, é a gente entender que isso é uma alteração, é um alarme falso do nosso cérebro. Isso não tem a ver com fraqueza, isso não tem a ver com loucura, não tem a ver com a sua personalidade. Eu não me considero alguém fraco, eu não me considero alguém louco, eu não tenho mais crises e eu consegui treinar o meu cérebro para ter esta ansiedade, que é a normal e não a patológica. Então, a ansiedade normal, ela tem dois componentes, isso toda ansiedade. Claro que cada um chama ansiedade, enfim, da definição própria que a pessoa tem. Mas a definição oficial, né, a nossa definição de quem estuda isso, que é uma área chamada de psicopatologia, coloca a ansiedade como um conjunto de duas sensações. Sensações físicas de alerta, de apreensão. Pode ser palpitação, pode ser suor, pode ser diarreia, pode ser pensamentos acelerados. Tem vídeo aqui no canal para você saber disso, onde eu detalho com mais especificações essa questão. Mas tem a sensação e tem o pensamento. A ansiedade vem com uma alteração no pensamento. Normalmente uma preocupação. E se? E se eu passar mal? E se der tudo errado? E se as pessoas me julgarem? E se eu fizer papel de bobo? E se me acharem que é louco? E se acharem que eu sou louco? E se ocorrer essa catástrofe? Se eu for mandado embora? Então a ansiedade tem esses dois componentes. Isso é normal. Mas na ansiedade tóxica, na ansiedade patológica, isso é extremamente importante de entender, porque senão você não consegue tratar, ou você trata, melhora mais ou menos e tem recaídas. Não tem como. A ansiedade tóxica, ela tem a sensação física ruim, ela tem o pensamentos catastróficos, só que ela tem alterações nos comportamentos. O que acontece? Eu começo a limitar a minha vida, eu começo a limitar as minhas conquistas pelo receio de ter ansiedade ou para poder aliviar aquela ansiedade na hora. Isso faz com que eu fique refém da ansiedade, ou seja, a ansiedade fica mandando na minha vida e não eu mesmo. Então vamos ver exemplos práticos, tá? Preocupação com conta para pagar, preocupação com dinheiro, preocupação com emprego, preocupação com seu relacionamento é normal. O que a gente valoriza causa preocupação. A gente se preocupa com o que nós valorizamos. Mas quando que a preocupação ela não é normal? Claro que isso é muito simples. Eu falo disso mais especificamente em alguns vídeos, mas de uma forma muito simples. Quando você não para de se preocupar.
Ou seja, quando você não desliga isso não dá um refresco, isso não dá um descanso para a sua mente, ela vai ficar sobrecarregada. Quando as preocupações começam a diminuir o seu foco, você não consegue se concentrar, porque a sua mente está cansada, ela está gastando muita energia com a preocupação. Quando você começa a procrastinar, você fica cansado mentalmente, você tem receio de errar e isso faz com que você adie as coisas, ou quando você não consegue relaxar, ou seja, parece que você está tenso o tempo todo. Então isso são indícios de que a preocupação ela passou para o nível patológico. Nervosismo, ficar apreensivo, é normal? É importante, melhora o seu desempenho. Eu fiquei neste momento aí que eu dei o exemplo, numa ansiedade, num nervosismo paralisador. Mas em muitas outras situações, então eu já tive a oportunidade de participar de programas da TV, programas ao vivo, né? Eu participei durante bastante tempo, fiz participações no encontro, né, da Fátima Bernardes, que era ao vivo, com um monte de gente olhando, você tinha pouco tempo para colocar a sua ideia. E é importante ficar nervoso, só que era uma ansiedade que motivava. Então, se nós ficarmos nervosos antes de prova, então quem fez Enem, quem faz vestibular, fica nervoso. Antes de apresentação, então, por exemplo, eu apresentando lá, falando antes de começar o programa, ao vivo, ou antes de um encontro amoroso. Será que vai gostar de mim? Será que não? Será que eu estou arrumado? Será que eu não estou? Isso é normal, isso é bom. Mas, quando a ansiedade está patológica, você tem um desespero. Você tem muito suor e você tem uma sensação que o corpo inteiro está tremendo. Isso é comum. Pode ter outras coisas, pode ter diarreia, boca seca. O que mais? Você foge. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa fujona, mas neste momento não está sendo possível. O seu cérebro está enganado, ele tá com funcionamento alterado. Só que é muito importante que a gente entenda, isso é um estado passageiro, é possível e o objetivo é que a gente treine o nosso cérebro para superar a ansiedade de forma prática, treinar o músculo da calma, o músculo da confiança, treinar para superar a ansiedade de forma prática, sem medicações e sem recaídas. O que mais? Você fica com foco no julgamento. A gente se preocupa com julgamento? Sim, é normal, não tem como, né? Falar, não se preocupa com o que as pessoas pensem. Isso não é possível, isso simplesmente é impossível. A ideia é quando a gente fica só preocupado com isso, aí a gente não consegue se concentrar em nada, isso é extremamente aterrorizador. Por quê? Porque aí a gente vai gaguejar, a gente vai fazer coisas erradas e a gente vai desperdiçar oportunidades. Ou então eu fico submisso, ou seja, eu não consigo falar não, eu fico quieto, aceito tudo. Crise de ansiedade. É normal a gente ter? É normal quando tem um gatilho. Então, se você recebe uma notícia muito ruim, se ocorre um acidente, se ocorre algo assim inesperado, é normal? É normal. Isso motiva, não tem problema. E quando a crise de ansiedade é normal, ela dura pouco. Agora, quando ela vem de repente, por exemplo, quando eu estava dirigindo, o exemplo que eu dei, quando ela não passa, então ela dura muito tempo, ou ela fica indo e voltando, e quando ela, isso é muito importante, quando ela provoca o medo de ter ansiedade, então quando você tem preocupação com ter novas crises, isso faz com que você seja prisioneiro da ansiedade. E medo é normal, a gente pode ter medo de várias coisas, às vezes isso tem a ver com traumas, às vezes não. Eu, por exemplo, tenho, e isso é genético, um medo de altura, eu não me sinto bem, eu nunca tive nenhum trauma em altura, isso é biológico, é evolutivo, não tem problema. Você pode ter medo de lugares fechados, você pode ter medo de dirigir, você pode ter medo de elevador, por exemplo, não tem problema. A ideia é que
Quando a gente tem um medo normal, a gente tem um medo, mas a gente consegue enfrentar. Agora, na ansiedade patológica, a ansiedade patológica ela engana o seu cérebro e ela deixa você cego, sem conseguir enxergar a sua força de superação. Você não consegue enxergar, mas não é que você não tem. Simplesmente o seu cérebro não está conseguindo perceber isso. Você vai ter que provar para o seu cérebro que você é capaz. Então, quando ela limita e aprisiona. Por exemplo, eu fiquei limitado, eu tinha medo de dirigir, eu nunca tive medo de dirigir, eu tinha medo de pegar a marginal, eu tinha medo de apresentar. Então, esses são os aspectos básicos de uma forma muito clara para você saber essa diferença. E, mais uma vez, eu reitero, porque isso não é dito, isso é falado de uma forma muito superficial. Para vencer a ansiedade de forma definitiva, de forma prática, sem medicações, a gente precisa treinar o nosso cérebro para mostrar para ele que a ansiedade é um evento mentiroso. A gente precisa mudar sensação, a gente precisa mudar comportamento e a gente precisa mudar pensamento. Só você começar a perceber isso já ajuda a tirar o poder da ansiedade. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão se beneficiar, comenta aqui se você se identifica. Bom, gente, vocês até estão comentando aí, né? É um vídeo bem didático, né? Eu achei ele uma linguagem bem simples também, né? E basicamente é aquilo que a gente já estava discutindo, né? Agora no começo, né? Essa questão de quando a ansiedade ela passa a ter um fator que atrapalha a nossa vida, um fator limitante, né? Porque a ansiedade, biologicamente, ela é, inclusive, necessária à nossa própria sobrevivência. Já pensou se a gente não ficasse ansioso quando a gente visse algum perigo, quando a gente visse alguma situação que a gente precisa ter um raciocínio rápido? Provavelmente a humanidade não teria chego onde ela está hoje, né? Então, a ansiedade, essa descarga de adrenalina, né? Essa estado de alerta, né, que decorre muitas vezes, né, isso é absolutamente normal. Agora, o problema é quando isso passa a trazer limitações em aspectos absolutamente cotidianos da nossa vida, né? Como, por exemplo, você ir a um encontro com uma pessoa, você ir a uma entrevista de emprego, né? Você não querer mais fazer entrevista diante do estado extremo de ansiedade, né? E aí, obviamente, você acaba ficando desempregado, né? O que é um fator limitante aí razoável, né? Alguns em relação a falar em público. É claro que existe algumas diferenças entre os tipos de medo que você pode ter ou você evitar. Tem, por exemplo, um receio de medo de andar de avião, por exemplo. Sim, realmente tem ansiedade envolvida, mas aí já pode ser considerada uma outra coisa, né? Mais relacionada ao pânico, né? Que é, na verdade, um desdobramento dessa ansiedade, digamos assim, aflorada, né? Porque essa ansiedade ela pode dar origem a duas coisas, ao transtorno de ansiedade generalizada e à síndrome do pânico, né? Então a gente vai estudar os protocolos desse. Talvez acho que vai acabar até ficando para a semana que vem o protocolo, Você né? já, você já pensou a Covid, como que trouxe, né, ansiedade no pessoal, essa situação, né, que nós vivenciamos, ainda estamos, né, vivenciando a Covid, né? Sim, Gente, a ansiedade deve ter, assim, aflorado o medo de perder o emprego, o medo de sair. Olha, né? é o que a gente discutiu nos nossos encontros passados, né? Naquela metodologia, naquele pensamento que o doutor Delfino, lembra disso? Que a gente tem um reservatório, né? Né? E aí, esses gatilhos, né? Que surgem muitas vezes são coisas que a gente vem acumulando, né? De ansiedade, coisas negativas, e aí acontece uma coisa
que no caso, por exemplo, da Covid, né, e aí se rompeu muita gente com síndrome do pânico, com transtorno de ansiedade generalizada, né, até com agorafobia, né, agorafobia nada mais é do que o medo de situações, né, na verdade é um tipo de pânico, né, mas ele tem relacionado mais com lugares de situações específicas, né, por exemplo, o medo de andar de avião, né, mas não está bem relacionado à síndrome do pânico, né? Com a diferença que tem mais a ver com situações e lugares específicos, né? E fala. Só um minutinho, Neto. Eu me referi ali, né? Perguntei. Às vezes o trauma também não faz parte desses pânicos, né? Porque eu tenho um cunhado que ele não entra num navio, num bote, até uma ponte para puxar ele. É difícil. De, porque ele tem um medo de água, assim, não a água, mas excesso, né? Igual de rio, essas coisas, que é fora do comum. Eu falo que é um trauma que ele não viveu. Assim, quando a gente tem um trauma específico, né, ou um medo específico de alguma coisa que é mais específica assim, né, então aí a gente pode ter alguma relação com vidas anteriores, né, pode ser, por exemplo, por quê? Porque muitos comportamentos, eles que nós temos hoje atípicos, eles reproduzem algo traumático que a gente viveu lá atrás. Eu vou dar um exemplo, é bem interessante, né? Cara, eu não estou aqui generalizando, tá? Tem que lembrar isso, na doutrina espírita, né? No processo reencarnatório não existem regras absolutas, então é isso, necessariamente é isso. Não, tá? Apenas um exemplo que eu vou falar, tá? Mas eu já vi, por exemplo, um caso de uma pessoa que ela tinha muita compulsão alimentar. Então a pessoa comia, né? De maneira desenfreada, né? Inclusive trazendo problemas de saúde para ela, obesidade, etc. Tal, né? E aí foi feita uma pesquisa, né? Uma regressão, né? De porquê desse comportamento, né? E aí descobriu-se que nessa pessoa específica ela havia morrido de fome numa existência anterior. Tá? Ou seja, se ela morreu de fome, literalmente, né? Morreu sem comida, imagina o sofrimento que isso trouxe para ela naquela existência, né? E aí nessa, né? Por uma forma, né? É claro que um pouco equivocada, mas que ela, o espírito, né? No seu nível inconsciente, né? Encontrou de compensar isso, né? Enfim, né? Então, normalmente, quando você tem medos, traumas específicos, tá? Pode haver uma correspondente traumática nessa ou em outras existências. E aí, o que a gente tem que fazer, né? A gente pode até já entrar um pouco nessa questão. Até porque isso também tem muita relação com o transtorno obsessivo compulsivo. Que é o quê? Aquele caso em que a pessoa tem uma monoideia ou ela começa a pensar, tem um determinado hábito no qual nem ela mesma sabe exatamente o porquê. Mas ela coloca mecanismos, muitas vezes fantasiosos, que justifiquem essa atitude. Vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Uma vez eu vi a história de um rapaz que ele comprava, toda vez que ele ia lavar a mão, ele comprava um sabonete diferente. Então, ele lavava a mão, ele comprava um sabonete. Só que ele não usava mais o mesmo sabonete, porque na cabeça dele, aquele sabonete já estava contaminado, e aí ele se trocava tanto sabonete. A ponto que ele estava gastando R$ 2.000 por mês com sabonete, né? Evidente que isso vai muito além do que seria normal, entre aspas, né? Então, a forma, né, de encontrar é você desafiar isso. Ou seja, há um risco mínimo de contaminação? Ok, pode até ser. Só que você começa a desafiar o quê? Sim, e daí? Entendeu? É você começar a desafiar aquela crença que você
tem determinado algo que você muitas vezes não questiona a respeito. Por exemplo, existem muitas pessoas que elas não sabem por quê, pode até ter uma razão, uma causa espiritual, mas tem muito medo de cobra, muito medo de lagarto, muito medo. Por que isso acontece? Não necessariamente a pessoa foi morta, picada por uma cobra em outra vida, pode até ser, mas a causa, na verdade, não importa tanto. O que importa é a gente ter essa postura de questionar. Ora, se eu chegar perto de um lagarto, e aí é importante fazer essa racionalização. Claro que muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento de um psicólogo, tá? Do TDM, tá? Que a gente vai ver que serve para caso de toque, viu, Miriam? De pensamento, aqui a gente pode usar o TDM para trabalhar essas questões também, tá? A gente vai ver ainda oportunamente. Mas é você questionar aquela crença que você atribui que você tenha. Que você que é algo inquebrantável, inabalável, indiscutível para você. Existem pessoas, por exemplo, eu sempre falo, nós todo mundo já brincou um pouco disso, né? Mas tem gente que leva ferro e fogo. Por exemplo, ela está andando na rua e aí tem aquele desenho na calçada, né? Muitas vezes faz uma forma geométrica. Aí a pessoa coloca na cabeça, eu não posso pisar na linha. Aí a pessoa começa a olhar, toda vez que ela vai caminhar, onde que ela está pisando, e aí ela evita as linhas. E aí, tipo assim, na cabeça dela, se ela pisar numa linha daquele desenho, algo de ruim vai acontecer com ela. Vocês estão entendendo? Isso é nível muitas vezes inconsciente, né? Ela sequer chega a verbalizar isso. Mas, ora, vamos refletir um pouco. Meu, não vai acontecer nada se pisar na linha. Então, qual seria a postura? Meu, eu vou pisar enquanto trazer para o consciente, aí eu vou começar a pisar nas linhas. E aí você vai ver que não vai acontecer nada. E aí, conforme você vai desafiando essa crença limitante, né, de pensamento do toque, ou mesmo esse medo, né, de determinada coisa em específico. Atravessar uma ponte, você chegar lá na bendita da ponte, o carro parar e ter que voltar todo mundo de novo para casa porque não podia atravessar uma ponte. Então, exatamente. Aí, o que seria? Claro, cada caso é um caso, tá, amigo? Eu não sou psicólogo, tá? Não estou Eu afirmando sei. que essa seria a melhor forma de lidar, tá? Eu acredito que o ideal seria, antes de expor a pessoa ao problema de fato, que para ela seria atravessar a ponte, seria já estar sendo feito um trabalho psicológico / espiritual de magnetismo antes, tá? Mas a ideia é você procurar racionalizar, porque o toque, tá? Ele, assim como o pânico, ele é um excesso de emoções, tá? Então, ora, se no pânico você todo aquele mecanismo que a gente viu no nosso encontro passado, de relaxar, soltar, da paciência, de gratidão, no toque você vai racionalizar aquilo, você vai desafiar aquilo à luz da razão e aos poucos ir com uma energia de enfrentamento em relação àquilo. Tá? Então, por exemplo, nesse caso da ponte ali, meu, o ideal seria atravessar uma ponte, pode ser algo muito traumático. Quem sabe se começar, por exemplo, ao invés de atravessar uma ponte, levar essa pessoa a fazer uma trilha e atravessar um riacho, por exemplo, que fica no máximo até os pés, entendeu? Que não há risco real da pessoa se afogar, por exemplo, entendeu? Um riachinho bem, umas pedras ali, só. Entendeu? Você começar a quebrar essa crença, entendeu, Miguel? É claro que, muitas vezes, como eu falei para você, reforço, tá? Muitas vezes é necessário um acompanhamento psicológico e também pelo magnetismo para dar esse subsídio, dar força para a pessoa fazer isso, tá? Mas a ideia é você gerar um enfrentamento.
Aí você pensar, por exemplo, na ponte. Pô, quantos carros passam pela ponte? Qual que é a estatística de situações em que uma pessoa cruzou uma ponte de concreto, por exemplo, e deu problema? Ah, é extremamente baixa. Então, ora, você está racionalizando. Ora, se acontece um negócio que acontece 1 em 10 milhões, entendeu? Ora, a É, chance de acontecer algo errado, realmente, você percebe que você está racionalizando, Miriam? eu sei. Realmente é muito baixa, é quase zero, entendeu? Então, assim, aí a pessoa começa a perceber, pô, às vezes eu estou gastando muita energia numa coisa que, né, a chance de acontecer é praticamente nula, entendeu? E Mas a minha... sabe, Fala. Neto, eu acredito que a pessoa, para chegar a esse raciocínio, precisa de ajuda de um profissional. Não adianta eu Sim, falar, a Miriam exato. falar, você falar. É por isso que tem que procurar, porque o psicólogo já sabe como chegar nesse ponto para que ele raciocine, que ele chegue à conclusão, né? Não é mas não É, é fácil para a pessoa, né? Ela sozinha ou com ajuda não profissional é muito difícil, porque não acredita. Então, um psicólogo, um terapeuta, qualquer coisa, eu acredito que seria bem mais fácil. eu também. Sim, Ele sim, é mas profissional, né? Eu também, eu acredito que seria bem mais fácil, porque é praticamente quase para tudo quanto é canto de estado que você vai, tem uma ponte para ligar um lugar ao outro. E não é só isso, às vezes você precisa atravessar, tem lugares que você atravessa de balsa. Ainda tem isso. exato, entendeu? Então é isso que a gente está conversando, né? O ideal é ter esse argumento psicológico, né? Que a gente vai saber, mas assim, também não impede da gente ter uma conversa franca com a pessoa, independentemente, expor o que a gente está discutindo aqui, entendeu? É, De procurar trazer, porque essas doenças, entre aspas, elas são quase que puramente emocionais, barra espirituais. Vocês entendem? Então, você trazer uma dose de razão, de racionalidade para se contrapor a isso, é algo bastante salutar, entendeu? Porque está faltando racionalidade num pensamento como esse. Está faltando racionalidade, tá? Quando a pessoa morre de medo de andar de avião, tá? Qual que é a estatística de quantos aviões caem? De que cada 1 milhão de voo, dois, entendeu? Não sei, estou chutando, não tem esse dado, talvez seja até menos que isso, né? Uma vez eu vi aí que é muito mais fácil morrer num acidente de carro ali do que num acidente de avião. E aí de carro você anda, de avião não. Você entende? Racionalmente não faz sentido, porque se a chance de você vir a sofrer de acidente de carro e morrer muitas vezes é maior do que você morrer de um avião, por que eu tenho tanto medo de avião, então, de morrer? Se esse é um meio mais seguro. Então, racionalmente, não faz sentido, né? Então, a ideia de você trazer essa racionalidade seria assim, uma ajuda, um argumento a mais, um subsídio a mais para a pessoa poder confrontar, questionar todo esse processo que ela está vivendo. Tá? Tem gente, tá outro exemplo. Por exemplo, a pessoa vai sair de casa, aí vai trancar a porta, aí ela confere, aí ela destranca, aí ela abre a porta, aí ela tranca de novo, ela fecha. Ela fica, tranca, abre, fecha dezenas de vezes. Ora, evidente que isso não é normal também. Então, a mesma coisa, a ideia de confrontar é o quê? Se algum dia eu esquecer, não que você vá deliberadamente querer deixar isso, tá? É óbvio que a gente tem que ter preocupação com a nossa segurança, né? Inclusive patrimonial. Mas se algum dia minha casa ficar aberta também, eu vou morrer por causa disso? Né? Então, tipo, é você questionar, e, tipo assim, e aí, por exemplo, ó, eu tranquei uma vez, agora eu vou aceitar, eu conferi.
eu me recuso agora terminantemente a destrancar de novo. Porque eu aceito aquela consequência. Né? A Alessandra está falando uma coisa bem interessante, ó, essa questão dos traumas, da memória das células, assim, bem legal isso aqui. Quer falar alguma coisa, Alessandra? É bem interessante isso aqui. Isso aqui tem a ver até com a epigenética, né? Tem a ver com aqueles mecanismos de transmissão do pensamento que a gente estudou lá com a Aline, né? Eu acho que eu acredito muito nisso mesmo, né? Das coisas, tudo que eu tenho estudado, que nós construímos, né? As nossas memórias, e isso em termos até de genética mesmo, epigenética, né? O meio ambiente e tal. E a gente vai se adaptando para sobreviver. E a gente precisa de várias gerações, de repente, para desconstruir uma crença limitante. Porque a gente constrói, a gente é construído nessa crença e há uma tendência da gente repetir com os nossos filhos e netos, com as próximas gerações, ou com quem a gente forma. E a gente quer colocar todo mundo no mesmo quadrado que a gente foi formado. E nisso a gente vai tendo aquele ciclo vicioso e construindo tudo isso. Então, quando a gente se depara, né, com situações que precisa que a gente saia da nossa zona de conforto, aí que a gente tem que ter a consciência que nós estamos num processo evolutivo e que para isso você tem que passar por aquele trauma, você tem que pisar na linha, Sim, né? Que exato, sair dos limites que foi impostos lá atrás. Então, para isso, às vezes é preciso aí muitas vidas, muitas gerações para ir quebrando essas crenças limitantes. Sim, com certeza. Né? E também uma outra ferramenta, Alessandra, que dá para a gente usar é a questão, por exemplo, das regressões, né? Quando se trata de traumas de outra existência, né? Você conversar mesmo, gente, é sério, tá? E isso é muito importante. Tá? Uma vez eu li um livro aqui, Sexo e Consciência, de Divaldo Franco, se eu não me engano é isso. E lá ele mostra, cara, é uma passagem muito interessante do que ele fala do Chico Xavier quando ele era novo, né? Que ele sentia uma inquietude muito grande, né, com a questão sexual, né? Porque ele queria se doar para a coletividade, mas aí ele, enquanto jovem, tinha lá seus desejos sexuais, né? Queria transar com outras pessoas, né? Enfim. E aí chega um momento que ele conversa com as células genésicas dele, conclamando, chamando-as ela para o trabalho, né, o exercício da mediunidade. Né? E aí ele fala que ele sente aquela energia vindo genética, aquela célula subindo assim até os chakras superiores, no movimento de sublimação, né, para poder potencializar, né, o trabalho mediúnico, né, o trabalho na caridade, né. Então, muitas vezes, Alessandra, esse ato da gente conversar, porque a gente tem que saber pensar aquilo que nós estudamos lá atrás. Nós temos trilhões de princípios inteligentes aqui conosco. Então, nossas células tem um dia que serão um espírito. Estão estagiando momentaneamente no estado de princípio inteligente, mas são nossas irmãs. Não é simplesmente uma matéria. Então, da mesma forma que a gente pode, até deve, sem ter problema nenhum, ter taxado de louco ou qualquer outra coisa, porque são seres vivos, têm energia, conversar com animais ou com plantas, no sentido de você trocar energia, né, de você buscar essa interação. Porque são seres vivos, são energia, tem princípios inteligentes ali. Nas nossas células é uma coisa. Então, é a gente olhar para dentro e falar, olha, eu amo vocês, sabe? Não precisa verbalizar, pode ser só um pensamento, uma coisa assim. Cara, isso é transformador. Tá? Eu tenho assim, a experiência, né, eu fui uma adolescente também muito, muito ansiosa, mas eu não sabia o que era isso. Tanto que eu não tinha unhas, né? Eu roía tudo. Eu roía assim, ficar na carne. E eu não sabia o que era isso. Eu chegava chegar a tremer mesmo e a não pensar, né?
E ainda bem que eu fazia bastante atividade física na época, né? Tinha pessoas ao meu redor que sempre falavam assim, não, você é capaz, você é competente e tal. Mas era uma autocobrança muito grande. E hoje eu construí também uma crença limitante até para as minhas filhas, que as duas também são ansiosas. Só que aí, o que acontece com o meu amadurecimento também como pessoa, eu passei a colocar para elas, né, a forma como eu era, tal. Só que eu fico pensando o quanto, enquanto eu era jovem, eu colocava na cabeça a seguinte frase, o seguinte pensamento: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não vou conseguir. E aí é aquela coisa assim, tipo assim, eu não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Então, são repetições que você vai fazendo ao longo da vida e que isso, dentro da sua memória genética, está ali. Então, às vezes, agora, mesmo eu sendo adulta, né, adulta, já conhecendo tudo isso, quando eu vejo, eu tenho um certo gatilho com alguma coisa que acontece, e quando eu vejo, eu estou repetindo as mesmas frases. Então, imagina isso dentro de gerações e gerações, que a velocidade das informações estão cada vez maiores e que as pessoas têm essa tendência de achar que não vai conseguir. E por isso que eu acho que está existindo hoje, nessa geração de jovens, a fuga, né? Porque eles gatilham em algum lugar lá dentro que eles já são incapazes e que não vão conseguir. Então, assim, as minhas filhas, graças a Deus, elas foram para um lado. Uma delas, eu estimulei bastante, uma delas, dentro da sua característica, que fosse para a parte de artes e dança. Outra, eu estimulei que fosse para a parte de luta, né? Luta, esporte, essas coisas. Porque quer queira, quer não, são vias de você conseguir se equilibrar em termos de ansiedade, tá? Então, as minhas duas, elas são viciadas em alguma dessas coisas. Porque que é uma Válvula de escape. é uma forma de tratamento terapêutico, né? Para fugir das medicações. Mas se não fosse isso, eu tenho quase absoluta certeza que a minha herança genética, a minha e a do meu marido, para elas, seria uma ansiedade patológica ao ponto de elas não fugirem das medicações. Entendeu? E é isso que eu acho que muitos jovens não estão tendo mais válvula de escape. Eles não têm a válvula de escape. Né? Eles não buscam os outros recursos, que é a arte, a leitura, o esporte, a dança. Não tem. Então eles estão entrando em colapso e estão com aqueles sentimentos que não vão conseguir. Né? Por isso que a ansiedade está gatilhando demais no jovem, ao ponto de travá-los, deles passarem mal de forma sintomática mesmo, chegam a desmaiar. Então, na clínica, a gente está tendo, no mínimo, um caso por semana, né? E para mim é muito isso, porque no passado era assim, na cirurgia eram 3 casos na turma, mas na turma inteira, e durante as clínicas. Agora está sendo quase 1 por semana, entendeu? Então, são coisas muito difíceis. E eu vejo isso que está acontecendo com os jovens da turma das minhas filhas. Minha filha, uma tem 15, a outra tem 17. E elas me contam, ao ponto delas terem que parar de fazer um determinado estudo, ou delas ficarem em casa, ficar a semana inteira reclusa, ou se medicarem para psicólogo, né? Então, tudo isso é por conta disso, não tem válvula de escape. Mas você sabe, Alessandra, você falando isso, lembrei-me de uma época que eu estava com o Rotter, para ver a pressão, né? Que você fala da sintonia, como que a gente acalma, né? Essa válvula de escape. E aí deu no relatório, o cardiologista, quando ele foi analisar, tal, foi fazer o levantamento, ele disse que quando eu ia para o piano, quando a minha pressão assim melhorava maravilhosamente bem, e que depois ele foi vendo o que eu tinha colocado,
que eu estava fazendo, que ele viu os períodos, né, das 24 horas que eu estava bem. Era quando eu estava no piano. E a alta é quando eu estava dormindo, é quando a minha pressão sobe. Ele falou assim que quando eu vou para o piano, a minha pressão equilibra muito. Quer dizer, é isso, essa válvula, você uma coisa que você gosta, você relaxa, que a gente precisa ter isso durante o dia, ou de um jeito ou do outro, ler um livro, fazer uma caminhada, né? Cada um vê o que gosta, porque tem que ser uma coisa, tem gente que é academia, cada um tem que fazer o que gosta, andar de bicicleta, e realmente essa válvula de escape todos nós precisamos. Mesmo eu já adulta, né, já com neto, tudo, você vê, imagina adolescente, pior ainda. O que acontece também, Alessandra Cleide, né? É que a gente está vivendo um momento ímpar na nossa história, tá? A gente sabe, né, que nós temos paulatinamente deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração, né? A gente está vivendo em pleno vapor na transição planetária, né? Então, o que acontece? Por que está havendo esse pico de ansiedade também? Porque o espírito, tá? Tudo bem, consciencialmente, a depender da crença da pessoa, a depender da religião, tal, a pessoa pode não ter isso no consciente. Mas todos nós somos espírito. Todos nós, no inconsciente, a gente sabe que o nosso tempo, vamos dizer assim, de uma forma bem forçada, tá? Não tô querendo dizer isso com o intuito, nossa, então, agora é desespero total, não é isso. Mas que o nosso tempo está curto para a gente resolver algumas pendências, né? No sentido da gente passar por esse momento de transição planetária, continuar aqui na Terra, etc., tal, da melhor forma possível. Então, a gente está vivendo um momento em que a água está batendo na bunda, entre aspas. Por quê? Porque o que está acontecendo? Esvaziamento das regiões umbralinas, ou seja, pessoas que estavam há séculos, muitas vezes têm reencarnado, sendo compulsoriamente a reencarnar, obrigadas a reencarnar, por misericórdia divina, inclusive, porque, como uma última oportunidade antes do impossível exílio, por exemplo. E aí a gente entra até, por exemplo, nos casos de autismo. O que é o autismo? A gente ainda vai estudar a fundo, tá? Oportunamente, mas o autismo. A criança, ela se fecha no mundo dela. Ela fica naquele mundinho. Eu acho que todo mundo aqui já conviveu com pessoas autistas, porque está extremamente comum. Não, uma vez acho que eu vi ali, acho que hoje, 1 a cada 37. Meu, ou seja, numa sala de aula com 70, que teria estatisticamente pelo menos 2 autistas ali. Coisa que não se via antes. Não nessa intensidade, pelo menos. E por quê? Porque o autista, ele se fecha nesse mundo muitas vezes porque ele não quer participar desse mundo aqui. Ele não quer participar desse momento de transição planetária, de evolução. E aí, de maneira inconsciente, ele se, por exemplo, se fecha naquele mundo. Agora, ok, tudo bem, mas a maioria das pessoas não tem autismo, ótimo. Só que a ansiedade bate, e aquela ansiedade, tipo assim, que muitas vezes a gente nem sabe do que está ansioso. Num nível mais profundo, tem a ver com isso. Da gente bater, puta, eu preciso evoluir, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a pessoa vê que muitas vezes está patinando, né, não tá, começa a bater uma ansiedade. E aí vem o mecanismo de fuga, né? Que também, claro, tem toda a influência do meio, a influência dos amigos, né, influência, ok. Mas a fuga, seja pelas drogas, seja pelo sexo desregrado, seja por algum vício de jogo, ou alguma outra coisa. Até o de jogo não é mais só jogo de baralho, não, é jogo de computador,
Os jovens ficam 2, 3 dias aí sem dormir na frente do computador. Isso é mecanismo de fuga. Fuga do quê? De um processo evolutivo mais profundo, entendeu? Claro que isso não está no consciente da pessoa. Mas é doloroso a gente lidar com as nossas dificuldades e ter que resolvê-las. Por isso que é tão importante, gente, a gente, se for possível, né, a gente sabe que, na realidade, na nossa sociedade, né, a maioria das pessoas quer ter acesso ao básico, né? Quanto mais é isso. Mas o ideal, vamos dizer assim, a pessoa tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento médico, muitas vezes, e também espiritual, para poder entender essas coisas. Né? Porque se a pessoa também vive no mais absoluto materialismo, ou naquela mentalidade agnóstica, ela vai ter mais dificuldade mesmo de entender algumas coisas. Porque a realidade espiritual, a gente sabe que existe. Não importa se a pessoa acredita ou não, a realidade vai continuar tendo. Vocês entendem? Então, eu acho que é isso que a gente precisa deixar claro para os nossos jovens, e é por isso que é importante, viu, Alessandra, você enquanto mãe, né, quando procurar trazer um pouco essa religiosidade racional, equilibrada, sensata. Não aquela coisa impositiva, né, que muitas vezes eu me lembro quando eu era criança, cara, gente, não estou discutindo, tá? Eu sei que tem essa importância, tá? Não estou menosprezando, tá? Eu sei que muita gente isso ajuda muito, mas a mim não satisfazia. Quando meu avô chegava para mim e falava, o homem veio do barro. Aí eu tinha acabado de ler um negócio de astronomia que eu gostava. Aí eu perguntava, avô, eu gostava de dinossauro. E dinossauro, como é que entra nisso? Eu não sei. Entendeu? Isso não me satisfazia. E eu acho que essa juventude que está vindo ali, entendeu? Está cada vez mais questionadora. Né? Então, essa forma de pensar, como as doutrinas espiritualistas mais racionalizadas, mais sensatas, né? Quando eu falo sensatas, ligadas à ciência. O espiritismo é filosofia, ciência e religião. É a tríade que o Kardec nos trouxe. Né? Então, eu particularmente eu gosto da doutrina espírita por conta disso. Porque ela não entra em conflito com a ciência. Ela se complementa. Nelson, aqui, ó, eu escrevi aqui, né, o que eu acredito, né, sobre o autismo, né? Que parece a negativa de reencarnar nesse mundo como ele está hoje. A maioria, eu acredito que a maioria deles, né, é espírito evoluído no sentido de querer um mundo melhor, mas talvez rígido demais para se adaptar nesse mundo. Então, quando a gente pensa que são essas doenças, principalmente doenças mentais, são doenças que podem ser, né, no aspecto involuído, eu acredito que muitos pacientes, por exemplo, lá do Cauê, né, que eu via o Cauê, eu não conseguia vê-los como espíritos mais involuídos. Às vezes eu sentia uma coisa muito boa de estar perto deles, muito boas. Né? Mas eles acabaram tendo que passar por aquilo, talvez para ensinar outras pessoas. E muitos deles tinham total consciência mental, e eles não têm a motricidade, no caso dos pacientes lá do centrinho. Então, imagine eles terem que aceitar uma condição física de virem como estavam, né? E ainda passando paz e alegria como eles passavam, que muitos deles eu sinto isso lá. Agora, o autismo tem também os dois lados. Tem os autistas que aparecem no centrinho que são extremamente irritados, e tem aqueles que realmente eles simplesmente estão desconectados. Eles não são irritados, mas também não querem
se envolver neste mundo. Então, eu acredito que a recuperação de muitos deles vai estar na mudança de um comportamento do mundo, da forma como a gente age aqui, que é agredindo os seres humanos. A hora que a gente ficar voltado um pouco mais para a beleza das coisas, das músicas, dos sons, das artes, da natureza, eu acho que eles estão mais conectados com isso. Que é a proposta da Joana de Ângeles é essa, né? Uma das formas da gente conectar a Deus é por meio do contato com a natureza. O que acontece, Alessandro, é o seguinte, a gente pode ver os autistas, né? Esses jovens, muitas vezes eles têm uma questão da arte muito forte, não um pensamento lógico, matemático muito acima da média, né? E realmente, eles muitas vezes têm profundo desenvolvimento em diversas áreas de saber da ciência, da arte, da tecnologia, então muitas vezes muito inteligentes, né? Então, sim, eu concordo plenamente contigo. Eles, nesses aspectos, eles são muito mais evoluídos do que nós, entendeu? Eles têm um desenvolvimento muito maior. O que falta, Alessandro, às vezes, né? Eu sei que eu preciso estudar mais a fundo isso, tá? Pode até ser que eu esteja falando uma bobagem ou algo incompleto. Mas eu penso que o que falta, talvez, seja uma orientação a nível espiritual, inclusive. Porque o que acontece? E eu nunca vou me esquecer do que esse cara me falou. Eu conheci ele pessoalmente. Ele e a esposa dele adotaram 5 crianças. As 5 com problemas. Tipo, o mais tranquilo tinha síndrome de Down. O resto era autismo profundo, era aquelas síndromes genéticas raras lá, né? Que eu nem lembro o nome. Ou seja, as 5 pessoas que ele adotou eram pessoas altamente introspectivas, né? Que só a menina que tinha síndrome de Down quando ainda conseguia ter uma interação maior, né? Porque eles estão... É algo mais leve, né? Só que o que ele fazia? Ele tinha até ainda, né? Ele tá vivo ainda, já é um senhor já, mas tá encarnado ainda. Ele conversava com o espírito daquelas crianças enquanto ele estava dormindo. Dormindo. Entendeu? E isso é algo muito legal de se falar para os pais, para os responsáveis. Então ele chegava, a criança estava dormindo, e falava, olha, estou aqui com você. E aí começava a falar que a Terra era bela, que era maravilhosa, que era importante com que ele se conectasse aqui. E por que no momento de sono? Porque o espírito estava ali. E quando você conversa com o espírito, você tem uma assertividade, uma compreensão muito maior. E aí ele foi fazendo isso. Era um menino. Ele fez isso uns 4, 5 anos. Quando chegou no 5º ano, então, muitas vezes eles morrem cedo, né? Dependendo da gravidade das doenças, né? Às vezes não chega à fase adulta, né? Quando tinha 5 anos, aquele menino começou a ficar doente e tal. Aí, beleza. É até emocionante isso, né? Aí deu umas 2h30 da manhã, assim, né? Ele acordou, ele foi acordado. Talvez pelo guia espiritual dele, né? Alguma coisa assim. Ele falou, olha, vai lá no quarto que aconteceu uma coisa muito importante. E um outro espírito falando para ele, ele estava meio em desdobramento. É que esse senhor ele tem uma mediunidade extremamente desenvolvida, tá? Então às vezes ele conseguia até sair do corpo, ver, voltava, tá? Aí ele pegou, foi lá no quarto. Aí ele viu, do lado da cama onde o menino ficava, uma mulher loira, maior que ele de altura, super bonita. E aí ela estava de costas. Ele pegou, falou que ela olhou para ele assim e agradeceu. Ele falou assim, olha, muito obrigado
por me reconectar aqui com a Terra, né? Fazer com que eu me sentisse reconectado aqui. Eu estou me sentindo muito bem, agradeceu, tal, né? E aí eles se emocionaram, mas aí ele perguntou no final, mas quem é você? Eu te conheço, mas não sei quem você é, né? E aí, tipo assim, aí ele falou que uma hora ela sumiu, assim, né? E aí ele foi ver o menino tinha desencarnado. Era o espírito que estava ali. Mas naqueles anos, tipo assim, para a ciência, era uma doença mental grave, que não tinha nada. Mas o espírito deixou absolutamente claro o imenso bem que ele tinha feito para aquele menino, que na verdade era uma mulher. Né? Porque aquele trabalho que foi feito fez com que ela sentisse, voltasse a ter alegria de viver, né? Então, realmente, Alessandra, talvez uma das maiores recomendações que a gente possa dar para os pais responsáveis que lidam diretamente com pessoas assim é isso. Tipo assim, Você sabe que fala, quando querido. fala em autismo, alguma doença assim, o que me vem, eu já li há muito tempo, não lembro qual livro, porque eu leio tanto, que às vezes, quando eles voltam, porque eles têm que voltar, eles escolhem vir como autista, por exemplo, com uma deficiência mental, talvez até para se esconder dos obsessores da outra vida. Sabe? Também, Não sei quem é o isso obsessor, se é um, pode. se é o outro, quem é que deve para quem, né? Então, uma maneira de camuflar a sua reencarnação para essa uma maneira de não ser encontrado pelos, pelos espíritos que eu acredito que até que ele fez mal, porque se fosse só o Sim, outro, né, que ele estava devendo alguma coisa para a pessoa e ele tinha que voltar para poder evoluir, mas é uma maneira de não ser encontrado. Eu já li isso há muito tempo, eu não me pergunto o livro, porque são tantos livros, né? não, E isso aí toda vez que aconteceu com o eu próprio. vejo isso. Não quer dizer que todos, Sim, porque tem N casos, né? Mas um desses foi, eu achei assim, interessante, que realmente uma maneira de se esconder de alguém que ele está devendo, né? Porque se fosse o outro estivesse devendo, o outro não vinha atrás dele. Então, estava sendo procurado. Eu achei sim, assim, isso muito pode interessante acontecer essa também. colocação. É. Tem Ô, N casos, né? ô, Cleidenice, eu tenho uma amiga que ela tem, né, as crianças. Um dos meninos dela, ele é novinho, ele tá com, não, ele fez 6 anos agora. Eu acredito que é uma prova, não sei, pode ser o jeito, é uma prova para a família toda. E Ah, é. principalmente, é uma prova para a família toda, não é Sim, só para o sim. autista. Não, por E que veio naquela família? Algum motivo. é uma prova, principalmente ali, no caso que a gente vê, o irmãozinho com esse que é autista. É, igual você falou, eu acredito que é para fugir dos obsessores. Tá, eu também, pode ser. E às vezes, em alguns casos, sim. Mas ali, aquele irmãozinho que é o. Assim, normal é um jeito de falar, né? Mas o jeito que esse irmão trata esse que é autista, o amor que dedica para ele, para ver se ele acorda, não sei o que acontece ali, mas o amor, a dedicação desse outro irmão, se você vê a Crederice assim, convivendo ali, às vezes até a gente se emociona, dá até vontade de chorar, de ver a situação, como que eles são um com o outro. E a hora que esse irmão chega, é o único momento que você vê que esse menino parece que ele volta para a Terra, ele se conecta. Porque ele não se conecta com a mãe, com o pai, com ninguém, só com esse irmão. É a E é ligação, bonito. né? É uma A liga. ligação. É bonito. É bonito de ver, viu? Então, Cleiton, ô Miriam, você pode até falar para essas famílias com essa orientação, né, de poder conversar com ele enquanto ele dorme. Né? A gente vai estudar ainda oportunamente o autismo, tá? E o próprio Jacob traz no livro, né? Com certeza, eu acho que é um assunto muito em voga atualmente, a gente vai oportunamente se aprofundar nele.
Mas como a gente falou, cada caso é um caso. Pode ser sim essa questão de você procurar fugir, né? É isso aí. Só que assim, no final das contas, né, o que a gente tem que deixar bem claro, né, pelo menos em termos de orientação, né, eu acho que isso serve para todos os casos, é procurar mostrar para essas pessoas que eles estão em forma de criança, mas não são crianças, são espíritos, É, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. O quê? A beleza da vida, entendeu? Deixar claro, tipo assim, a bondade de Deus, sabe? De, tipo assim, essa ideia, esse conceito que Deus é soberanamente bem, bom e justo. A questão da beleza, da natureza, do respeito às criaturas, respeito aos animais. Por isso que é tão importante a família já está também envolvida nesse movimento de conexão a Deus. Né? Porque o que acontece também é que muitas vezes reencarna em famílias totalmente desestruturadas, né? Que ninguém, né, não tem o básico, nem material, e muitas vezes, e muito menos moral, entendeu? Aí realmente fica mais difícil. Né? Mas se o que a gente pode fazer é procurar aconselhar as pessoas, né? Deixar claro, né? Igual esse depoimento que eu trouxe aí do rapaz ali, do menino que era, tinha esse, como era autismo grave, acho que era. Né? Então eu acho que aí a Alessandra está falando, aquela conversa com os pacientes, né? Olhando nos olhos, né? É isso aí, entendeu? E aí você pode conversar com eles também, é claro que aí você não vai conseguir ver, mas quando estiver dormindo também, porque aí a assertividade é ainda maior. Né? E aí você pode falar para É os familiares Alessandra o deles, né? nome. Pros O nome familiares deles. dessa amiga minha é Alessandra, que é a mãe dos meninos. E eu falei, esses tempos atrás, você falou a respeito desse rapaz, né? Desse senhor que você conheceu, que você conhece, na verdade, né? E eu Uhum. falei para ela falou, ai, Miriam, olha, eu já vinha pensando nisso, porque eu faço a oração, né? Que eu falo, olha, ora sempre pro anjo guardião, ora sempre. Aí ela falou, eu orava pro anjo guardião e já estava sempre falando, e falo direto pro meu filho, pros meus filhos, né? Como eu amo eles. Mas isso é Independente. magnífico. Aí, Independente. E ela diz que quando ela tá conversando, que ela fala que ama eles, porque o quarto dos dois é junto ali, né? Aí que ela fala isso, ela diz que é a única vez, assim, quando o filho dela tá relaxado, que eles são ruins de dormir também, tá, Neto? Aí que ele tá relaxado dormindo, diz que ele dá aquele sorriso. Eu já pois tinha é. falado isso pra ela. Olha só que beleza, né? Porque muitas vezes, Miriam, também, a família pode achar que não está nem tendo resposta, né? Mas porque o corpo muitas vezes também daqui a pouco tem limitações, tá? Porque muitas dessas crianças jovens vêm com algum nível de retardatismo mental, né? Então, eu acho que isso pode interferir também, entendeu? E também tem um é, outro nível também que é bem inteligente, né? mas sabe, Ele quando Nelson, há amor, a conexão é maravilhosa. no caso dos pacientes com paralisia cerebral, que esses pacientes que ficaram, né, com a doença mental, assim, com raras exceções, os familiares têm certeza que eles compreendem tudo, tá? Que eles estão entendendo tudo. Agora, no caso do autista, é sofrido, porque os familiares não têm a mínima noção se ele está ou não entendendo alguma coisa, entendeu? Então, o mais sofrido para eles é saber que, tipo assim, o meu filho não está aqui. Então, isso está sendo mais sofrido para eles. E, de fato, eu acho que a desconexão é outro tipo. No caso da paralisia cerebral, geralmente acontece as doenças, vamos dizer assim, quase 90, vamos colocar, se a gente colocar todas as doenças epidemiológicas pelo problema de saúde pública, a gente tem aí uma casuística no Cauê acima de 80%, mais de quase 90%
pessoas que foram acometidas pela paralisia cerebral em decorrência de alguma falha em saúde pública, tá? Ou porque teve um parto prematuro, ou porque teve faltou oxigênio no parto, ou porque teve uma meningite que não descobriu, foi uma curada, ou porque teve toxoplasmose, ou porque teve zika, enfim, né? Então, quer dizer, teve sempre um problema de saúde pública que acarretou nesse problema da criança. Então, entre aspas, essa criança não era para ter esse problema, tá? Agora, o autismo não. O autismo, a criança está vindo assim, bum, não tem causa ainda, né? E aí a família tá assim, perdida porque eles não sentem o filho ali. É como se o filho não quisesse ficar ali, não tivesse carinho pela família. E isso é que está dolorido demais para eles, entendeu? Sim, o autista, claro que não dá para generalizar todos os casos, mas é uma recusa espiritual de conviver aqui na Terra, né? E aí a questão da família, eu penso que não é necessariamente algo particular ou em relação àquela família específica, entendeu? É uma negação em viver na Terra. E aí, Do consequentemente, mundo. consequentemente, a família está na Terra, ele está ali já, mas, né? E aí, claro, né? Quem não tem esse entendimento começa a achar que é uma coisa pessoal, mas se fosse outras pessoas ali, seria possivelmente a mesma coisa, entendeu? Exato, exato. Não é é porque a Maria ou é o João, entendeu? Enfim, né? Então é legal ver se você conseguir falar isso aí, para pelo menos a pessoa ficar um pouco, olha, não é um ódio em relação a vocês, ou um desprezo, ou uma indiferença, né? Procurar. Mas assim, aí vai depender também da pessoa, né? Do que a pessoa acredita, né? Quais são né? Porque às vezes também a Ô, família também. ô Neto, imagina uma mãe ter um filho que não precisa dela, ou que não demonstra sentimento nenhum por ela. Se Sim, ela está em casa ou não está em casa, ou alguma coisa, você vai alimentar. Qualquer um que alimentar, tá de bom tamanho. Ele não liga. Ele não liga se você chegou, se você fez. Não está ali. Mas, É mas difícil. você sabe, gente, que qual é o aprendizado para a família em relação a isso? Desenvolver o amor ágape, ou o amor incondicional, tá? É, Porque o amor incondicional, ele não espera, ele simplesmente faz, né? Porque Exatamente. a gente... Ô, Miriam, acho que tá dando um pouco de interferência aí, seu áudio aí, viu? tá. É isso. Porque o amor ágape, ele não espera, né? Ele simplesmente ama. Né? Então, eu sei que falar assim na teoria é fácil, né? Não vou nem querer me arrogar com o direito, se fosse assim, não, eu acho que é um aprendizado. Mas é isso, gente. O amor incondicional, para a família, o aprendizado é esse, envolveu o amor incondicional. Agora, para o assistido, para o autista aí, o aprendizado é procurar desenvolver a vontade de ficar na Terra. Né? E aí eu acho que é isso que vai ser importante dessas conversas, né? Dessas reflexões. Muitas vezes o evangelho no lar, viu, Alessandra, é muito importante. Tá? Muitas vezes os pais conversarem, olha só, conversar com o espírito protetor daquele autista, sabe? Para que ele faça a ponte energética, entende? Tipo, no sentido de possibilitar uma conexão, porque o espírito protetor daquela criança, com certeza tem muita conexão, porque não tem espírito protetor. Então, às vezes, você conversar com esse espírito para que ele facilite esse intercâmbio de ideias. Tipo assim, você pode falar para ele, para esse espírito protetor, olha, fala pro meu filho que eu amo ele e tal, porque esse espírito tem mais acesso, entendeu?
gente, você tem muitos mecanismos aí de poder entrar em contato, né? De poder, não vou falar reverter, né? Mas pelo menos trabalhar, né? Porque talvez isso é um processo que muitas vezes leva várias existências, né? Não uma só, né? Bom, gente, nossa, agora que eu tô vendo o horário aí, já Peraí, acho que o Daniel quer falar alguma coisa. Ele levantou a é mão. 10h10 já, gente. Desculpa estar passando tanto horário, que a discussão a gente estamos aprendendo aqui. Quer falar alguma coisa, Daniel? Ele tá com fone. Se for falar alguma coisa, tem que desativar ou ativar o microfone aí, tá? Aqui eu não consigo ativar para si. Mas é isso, gente. Eu acho que, bom, semana que vem a gente. Daniel, aí na bolinha do microfone, bate em Isso, cima que isso, o risquinho isso. sai e vem o som. Agora sim. Não, gente, eu não consegui pegar o início, tá? Desculpa pelo atraso, mas valeu, Ah, tá? não, a gente agradece. Na verdade, no início a gente assistiu mais aquele vídeo, nós demoramos um pouco para começar, porque teve uma companheira nossa que ela não pôde entrar, né? Aí foi a Alexandra que gravou, então na verdade que nem perdeu muita coisa, não, Daniel. Depois você pode só assistir aquele vídeo que eu passei, né? E aí na semana que vem, vou passar mais alguns vídeos, né? A gente já retoma o protocolo ali da síndrome do pânico, da ansiedade, né? Que a gente vai. Mas acho que foi boa a discussão, né? Não tem que a gente tenha desviado tanto do assunto, O né? vídeo é muito interessante, viu? Gostei demais. Ainda tem mais alguns ainda, uns falando a diferença do transtorno de ansiedade generalizada para o pânico, né? Então, a gente vai entrar nesses detalhes aí na semana que vem. Então tá, gente. Bom, desculpa ter passado um pouco o horário aí, né? Mas acredito que estamos aprendendo aí, né? Estamos juntos aí, né? Acho que tivemos boas reflexões, né? Vamos fazer a prece final, então. Você faz pra gente, Alessandra, a prece final, pra gente ler? Gostaria de agradecer pela reunião que nós tivemos hoje, para nós fazermos toda essa reflexão com relação à ansiedade, que pode ser a origem de todas, né, de várias outras enfermidades, patologias que nós temos neste mundo. Acabamos aí discutindo várias outras, inclusive o autismo hoje, talvez os guias que estejam conosco, né, acabaram nos levando a raciocinar sobre a origem das doenças e também aonde nós poderemos chegar e como orientar os nossos pacientes ou mesmo os nossos cuidadores, né, os familiares. Então, nós agradecemos por toda essa superioridade, por estar nos orientando e que nós possamos aí continuar nossos estudos para cada vez mais proporcionarmos o bem para as pessoas. Amém. Muito obrigada. Meu querido, então tenha uma ótima semana. Tamo junto aí. Qualquer coisa, estou à disposição ali lá no grupo no WhatsApp, tá? E é isso, Boa tá bom? noite. Mais uma Boa vez, noite, obrigado, obrigado a todos Nelson, aí, meu querido. Alessandra, Miriam, Daniel. Que Deus Tamo abençoe junto aí. vocês e seus amores, viu? E você também, viu, Gratidão Daniel? infinita. Seja bem-vindo. Se puder continuar conosco, vai ser um prazer. Qualquer coisa, semana que vem, se tiver com alguma dificuldade para entrar, você já me avisa. Pode mandar no particular mesmo, viu? A gente já manda por e-mail, né, Alessandro, o link, né? Já fica mais fácil. Eu escrevi assim uma reflexão final aqui, que eu estava escrevendo, algumas coisas importantes, né, do estudo hoje. Eu sei que a base foi da gente falar ansiedade, né? Mas até que ponto, né, a ansiedade talvez não tenha sido a origem de tudo isso, né? Porque os nossos jovens, eu quando era jovem, ou meus pais estavam extremamente ansiosos e a gente acabou fazendo essas repetições de crenças limitantes. E até que ponto a gente não está trazendo filhos para o mundo, né, com esses pensamentos? E que talvez a gente acabou discutindo aí o autismo e todas essas outras enfermidades que acabam
originando e que o gatilho acaba sendo na forma de uma ansiedade, né? Então, talvez, quando a gente comece a detectar pessoas com grau de ansiedade passando dos limites, é a hora da gente agir, é a hora da gente talvez dar o passe e tirar essa pessoa desse gatilho para que ela não desenvolva outras enfermidades, né, piores ao ponto de ter que precisar aí de abordagens mais radicais. Então, eu acho que a ansiedade, sim, é a origem de tudo, inclusive para orientar os nossos futuros pais dessas crianças que vêm por aí, né? Sim, com certeza. No fundo, a raiz é isso, mas pegar a questão do Com autismo. certeza. É isso, né? Por isso pega o autismo, por exemplo, né? Muitas vezes a pessoa não quer, por exemplo, viver aqui a vida aqui, né? Ela tá com um nível de ansiedade absurdo, com certeza, entendeu? Então, a ansiedade, na verdade, ela é um sentimento universal, né? Que ela pode ser bom ou ruim, né? A depender da intensidade das circunstâncias, né? Enfim. Então, a gente entender a ansiedade, com certeza, nos torna pessoas não só melhores para a gente mesmo, mas capazes de ajudar, né? As outras pessoas também. Sim. Então tá, meus queridos. Então é isso, então. Então, tenha uma ótima noite a todos. Gratidão aí, mais uma vez, ali pelo nosso encontro, né? E tamo junto aí semana que vem, se Deus quiser. Tá bom, meus queridos? Obrigada, querida. Essa Obrigada, energia gente. amorosa. Gratidão Essa para energia todos. amorosa. Beijo no coração de Beijo, cada um. beijo. Boa Beijo. semana para todos. Tá bom, meus Igualmente. queridos. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.